O imóvel já está valendo menos que o terreno. Mais um sinal que o mercado imobiliário quebrou. O desastre econômico atinge o mercado imobiliário. Afinal, de quem é a culpa? Lula ou Bolsonaro? Em plena era da informação, nunca se divulgou tanto a respeito de tudo, nunca se falou tanto a respeito de tantas coisas ao mesmo tempo, e a gente ouve direto tanta informação enviesada que é muito difícil até a gente filtrar em que a gente deve acreditar. E sim, é muito complicado isso, porque isso confunde nós o tempo todo. E nós estamos numa era onde vivemos uma grande polarização política, e isso, olha, às vezes até dificulta mais as coisas, principalmente quando a gente ouve falar de viés. Mas afinal de contas, imóvel valendo menos do que o terreno. Será que tem um culpado a respeito disso tudo? Lula ou Bolsonaro ou algum outro fator? Eu digo para vocês que tem sim, e é isso que a gente vai abordar hoje neste Momento Imobiliário. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês para se inscreverem no canal, deixarem o seu like, compartilharem com quem vocês acharem relevante, porque é isso que pode manter esse canal vivo. A gente que produz conteúdo depende muito disso, e esse ainda é um canal pequeno, é um canal que está crescendo ainda, então é importantíssimo o like de vocês, compartilharem o vídeo, se inscreverem no canal. Infelizmente eu tenho muita gente aqui que acompanha com uma certa frequência, mas ainda não é inscrito no canal. Vamos entrar numa meta aí de a gente chegar pelo menos a 1000 inscritos até o final do ano. Eu conto muito com a colaboração de vocês. E além disso, qualquer imóvel que vocês vejam aqui, que vocês acharem legal, entrem em contato comigo. Na verdade, a minha única fonte de renda hoje é vender o imóvel. Se você ver um imóvel, achar bacana e for até lá e comprar o Paulino, não ganha nada com isso. Isso é minha fonte de renda, eu dependo disso. Se isso for relevante para vocês, se vocês gostarem de algo, meu contato está sempre aí disponível. Agora vamos lá, pessoal. Imóvel valendo menos do que o terreno. Olha, eu tenho ouvido muita coisa a respeito disso, em diversos canais, em um em específico, que é uma pessoa ligada ao mercado financeiro. Mas o que eu vejo? Há pessoas sempre de um lado ou de outro, acaba sempre colocando o seu viés ou seus próprios interesses ali para defender uma certa ideia. Se nós vamos nos prender aos fatos, nós vemos que nem sempre isso é tão verdade, porque o problema acaba se chamando viés. Então eu vejo sempre esses vídeos com umas thumbs super alarmantes, eu comentando esse tipo de coisa, mas quando a gente começa a ver, tem sempre seja de um lado ou seja de outro. Isso não é para discutir política, isso independente do lado que vocês tenham, tá tudo bem. Este não é o assunto aqui, e não importa em quem vocês votam ou em que vocês acreditam. Eu também não estou aqui para discutir a ideologia de vocês. A gente vai pegar uma questão chamada fatos. Beleza? Podemos continuar? Vamos lá. A partir do momento que eu vejo uma pessoa que tem um certo conhecimento da coisa, mas é ligado ao mercado financeiro, que tem um grande engajamento, publica um vídeo com esta temática e em questão de poucos minutos tem ali mais de 30, 40 mil visualizações e um monte de gente corroborando com essa ideia. A pergunta fica, será que as pessoas realmente acreditam nisso, pelo fato de ser uma pessoa ligada ao mercado financeiro, ou de repente até as pessoas que estão dando um crédito para isso, elas não estejam movidas pelo viés de estar propensa a acreditar. E por que eu digo isso? Nem sempre aquilo que vemos ou acreditamos de um determinado assunto pode se aplicar para qualquer coisa. Então a gente vê aí o imóvel valendo menos do que o terreno. Um lado vai falar que a culpa disso é do Lula pela questão da gestão econômica atual. Outro lado eu ouço falando, não, olha, a culpa disso foi do Bolsonaro, porque isso que a gente está vivendo é um legado do governo anterior, é um prejuízo do governo anterior que a gente está tendo que resolver agora. Mas qual que é o fundamento disso? A gente tem um culpado, sim. Na verdade tem, e nessa época de polarização política, a gente tem que ter muitos critérios na hora de abraçar uma ideia, porque o viés, ele tá por todo lado e cada um vai defender o seu peixe. E mais uma vez eu tô falando, não estou defendendo nenhum, nem outro. A opinião política minha ou de vocês não está em questão aqui. Vamos lá. O culpado disso tudo, mesmo que pareça muito óbvio, mas existe um culpado. O culpado disso tudo é a coisa que vai fazer petistas e bolsonaristas, esquerda e direita se unirem pela primeira vez para combater esse culpado. E o nome do culpado é entropia. É isso mesmo, entropia. Vamos todos nos unir, vamos direto para Paulista em um único protesto, em uma única só voz gritar: fora entropia. Certo? Tamo junto nessa? Só que não.
Pessoal, entropia, na verdade, é a segunda lei da termodinâmica. Este não é um canal de ciência, embora eu gosto muito do assunto, mas eu vou entender um pouco disso. A entropia, em termos bem rasos e bem simplificados, na verdade ela quer dizer que toda a matéria, todos os átomos que estão reunidos, que formam tudo no nosso universo, tende a se desestabilizar. E na verdade é uma lei que rege o universo todo, mas sem essas leis, inclusive da entropia, eu ou você não estaríamos aqui hoje. Então tudo no universo é regido pela entropia. Inclusive nós nascemos, crescemos e morremos. Até as estrelas têm o seu tempo de vida determinado pela entropia. Elas têm um começo, meio e fim. O mesmo se aplica a todas as coisas, seja um imóvel, seja o que for, e eu já fiz um vídeo aqui no canal muito interessante, mas o canal ainda é pequeno, infelizmente esse vídeo é pouquíssimo visualizado, que eu falo que sim, o imóvel desvaloriza e até comento bastante a respeito disso, do que faz o imóvel desvalorizar. Então a falta de uma manutenção, seja manutenção básica, preventiva, quem é que vai querer comprar um imóvel desse com tanto problema para resolver? A não ser que a pessoa compre por conta do terreno, para demolir esse imóvel, fazer um outro, ou construir um prédio, ou qualquer coisa. Então é óbvio, o imóvel ele vai valer menos do que o terreno. Agora, por que é tão importante eu comentar isso com vocês? Porque se uma pessoa que tem a noção disso, e ela está fazendo isso, ainda mais ligado ao mercado financeiro, é uma pessoa que ela está agindo de um péssimo caráter para promover as suas próprias ideias, ou defender as suas próprias ideias, e seja do lado que for. Não estou discutindo política ou ideologia de ninguém, mas sim ao interesse próprio a respeito disso. O pessoal do mercado financeiro, às vezes fica muito inseguro quando alguém deixa de investir em uma aplicação para comprar imóvel. São coisas diferentes, são tipos de investimentos diferentes. Você quer ganhar mais dinheiro investindo no mercado financeiro, só que é um mercado de maior risco. Você pode ganhar muito ou perder muito. O mercado imobiliário, ele também apresenta riscos. Não é aquela coisa maravilhosa e mágica como muitos corretores costumam falar. Existem os seus riscos, sim. Não é só você comprar por comprar e vai dar tudo certo. Uma outra coisa que eu sempre comento aqui, não se coloque em riscos financeiros onde você não sabe se você vai poder honrar, se você não sabe se você vai poder cumprir as suas metas. E sim, acaba sendo uma situação de risco. Seja com juros altos ou juros baixos, eu também tenho que fazer um vídeo comentando disso. Existem momentos diferentes e a regra para você investir, seja no mercado imobiliário ou seja no mercado financeiro, no mercado de ações, não siga uma regra em específica. Você vai ter sempre que acompanhar as tendências do mercado. Uma hora pode ser melhor você antecipar o valor de um imóvel na planta, outra hora pode ser comprar à vista, e existem momentos que comprar à vista também é um péssimo negócio, mas isso tudo varia com o tempo. E ainda mais no mercado imobiliário, ele é cíclico, só que ele é muito estável no Brasil, ele é até referência para outros países do mundo, o mercado imobiliário brasileiro. Só que sim, ele também apresenta riscos. E não é só você comprar por comprar sem ter a menor responsabilidade financeira e saber se realmente você vai poder honrar com tudo aquilo. Existem riscos, sim. Porém, quer ganhar mais dinheiro? É no mercado financeiro. Quer algo mais seguro, mas que também há riscos, é necessário você ser prudente? O mercado imobiliário, sim. Você pode ganhar muito dinheiro e sim, ele pode te proporcionar uma renda mais estável, principalmente se você for investir em aluguel. Agora, uma coisa que me choca, além disso, é ver ainda um grande número de corretores, não todos os corretores, mas tem um grande número de corretores, e atenção se você é corretor que também acompanha meu canal, como você pode se enviesar tanto só para corroborar com as suas ideias políticas a respeito disso, acreditar nesse tipo de balela, porque isso é um absurdo, é mais uma teoria da conspiração que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Nem Lula e nem Bolsonaro é culpado pelo fato do imóvel estar valendo menos do que o terreno, mas isso não acontece sempre, são imóveis específicos. São imóveis que geralmente estão muito envelhecidos, muito depreciados, e sim, isso vai acontecer desde quando eu me entendo por gente, seja no Brasil ou seja em qualquer parte do mundo. E isso é porque as coisas envelhecem. E isso eu estou falando mais uma vez em entropia. E não, como você pode acreditar nisso? Sabendo que é tão absurdo, chega a ser até cômico uma coisa dessa, se não fosse trágico, porque esse tipo de coisa impacta tanto socialmente, porque o mercado imobiliário ele movimenta muito dinheiro, ele gera muito emprego, ele movimenta muito a economia do país, e esse tipo de informação, como eu te falei, não importa onde, que lado vocês estão,
não importa a ideologia que vocês acreditam, isso não contribui com absolutamente nada, a não ser com o interesse de um pequeno grupo ali, em específico, que pode se beneficiar com isso. E esse tipo de vídeo dá muito engajamento, dá muitas visualizações. Agora você, corretor, que tá pegando, você vota em um ou você vota no outro, acredita em um ou no outro, tá tudo bem. Mas você acreditando nesse tipo de falácia, nesse tipo de abobrinha, desculpa, o teu viés, ele está tão grave que você não está nem respeitando o seu próprio cérebro, a ponto de acreditar numa balela dessa. E me desculpa, infelizmente, tem muitos corretores que estão muito propensos a acreditar em um monte de balela por aí e de coisas que não tem nada a ver com nada. Até uma criança de 4, 5 anos consegue entender que quando a casa tá tão velha, olha, tá tão velha, tá tão detonada, que sim, o terreno vai valer mais. Eu, antes de ser corretor, antes de imaginar ser corretor, eu já sabia disso. Eu, como criança, às vezes andava com a minha avó, com a minha mãe na rua, via aquela casinha ali tão velha, tão detonada, que a gente já chegava na conclusão, nossa, o terreno deve estar valendo muito mais do que a casa. Isso é muito óbvio, mas a gente está vivendo numa era onde é necessário dizer o óbvio. Isso é tão teoria da conspiração, é tanta desinformação que tem hoje em dia, essa tanta coisa enviesada, e que, infelizmente, a maioria de nós temos que tomar muito cuidado, porque estamos propícios a acreditar em um monte de balela, em um monte de teoria da conspiração absurda. A gente está vivendo numa era onde a gente tem que repetir que a Terra não é plana. Sim, isso é uma das teorias das conspirações que mais tem se propagado nos últimos anos, mas que ainda bem está se decaindo. Mas agora, senhoras e senhores, eu quero mostrar para vocês o verdadeiro eclipse na Terra plana. O grande segredo que escondem de vocês, a NASA esconde de vocês, a grande verdade que nem os terraplanistas viram um eclipse na Terra plana. Desinformação absurda, enviesada, para defender os seus próprios interesses por aí, que às vezes propagam a respeito do mercado imobiliário, ou falando uma balela dessa, que faz um vídeo como esse ser necessário. E tenham critério. Pessoal, parem e pensem. Antes de qualquer coisa, questionem tudo. Inclusive questionem a mim. Mas parem e pensem. Você compraria uma casa tão detonada que o terreno vale mais do que a casa? Só se o terreno fosse interessante, mas você iria gastar uma pequena fortuna para renovar toda uma casa como estas que vocês estão vendo aí? Se vocês acham que vale a pena, qual é o valor para vocês restaurarem um imóvel desse? É muito grande, compensa muito mais você comprar um imóvel novo, a não ser que compense você demolir e construir uma outra coisa que você vai construir como você quer. Pessoal, muito obrigado para vocês que me acompanharam até aqui. Divulguem esse vídeo, compartilhem. Agradeço mais uma vez se inscreverem no canal e até a próxima. E não, a Terra não é plana.